One Piece, episódios 881 e 882. A gente não fez análise semana passada sobre o episódio 881 porque tivemos poucas novidades e muitos momentos de recap. Apesar desses momentos serem importantes de serem comentados, claro que a gente tem que focar nas novidades. E aí o 882 trouxe uns novos elementos pra gente comentar e teorizar, e é isso que vai acontecer agora. Lembra de seguir o Oblu no Instagram e no Twitter, que eu tô sempre nessas redes sociais interagindo com vocês. Também visita o site que tá aí na descrição e ouve o nosso podcast. Agora vamos para o começo do episódio 881, já que se trata de um review duplo. E como é bom ver o Sakazuki, mais conhecido como Akainu, o cão vermelho, pistola, que a gente sabe que essa galera que sente ódio e tal vai morrer de infarto um dia, né? Aí, velho, o Sakazuki lá espumando, velho, com as notícias de que o Luffy é o quinto imperador. Sempre usar aspas, tá, galera? Ele não virou um Yonkou. E se virasse, a nomenclatura estaria errada, porque Yon é 4, seria Gokou. Mas o Luffy não virou um imperador. É só sensacionalismo, provocações do Morgans, que é o dono do jornal. Mas claro, isso é uma provocação muito grande pro Akainu. Ele se sente ofendido, já que ele tem esse grande objetivo de limpar o mundo dos piratas. E o grande objetivo da guerra de Marineford, ao finalizar o Ace, era extinguir essa era dos piratas ali. Por quê? O Gold Roger, quando estava prestes a morrer, soltou faíscas ali no palco da sua execução, que se transformaram num incêndio. São palavras do Rayleigh em Sabaody até. E esse incêndio é conhecido como a Grande Era dos Piratas, que começou há 22, 24 anos, com a morte do Roger. Então, o Akainu, o Sakazuki, queria ter finalizado tudo ali ao lado do Sengoku, mas o Sakazuki sabe que foi um grande erro ter deixado o Luffy escapar, além das últimas palavras do Barba Branca, dizendo que o One Piece existe. Então, se era um objetivo da Marinha tentar apagar as chamas ou fazê-las minguarem, perderam total aquela batalha. O Ace morreu, mas a grande era dos piratas está mais forte do que nunca depois das palavras do Barba Branca. Ele só reiterou o que o Roger tinha dito na sua execução. É como se o Roger tivesse feito uma fogueira, tivesse feito faíscas, criado uma chama. Os piratas aumentaram essa chama e a marinha tentou apagar jogando uma aguinha, adubando a fogueira. Só que chegou o Barba Branca e colocou gasolina nessa fogueira. E a gente sabe que um grande catalisador de toda essa movimentação dos piratas é o Luffy. Então por isso que o Akainu tá muito pistola, ele quer matar o Luffy com as próprias mãos. E eu só digo, só vem. Só vem porque o Luffy tá se preparando pra esse momento, pra meter umas bifas na tua cara, pra meter aquele soco de Tenryubito na fuça do Akainu, que é um cara detestável, é um dos meus personagens mais odientos de One Piece. Então eu gosto de ver ele com raiva. E aí a gente é relembrado a Grande Guerra de Marineford porque o Sengoku tá lá pensando sobre o novo cartaz de procurado do Luffy, consequentemente sobre a nova recompensa do Luffy de 1,5 bilhão. Então o Sengoku, ele reflete, pô, da última vez, né, a recompensa desse pirralho não era tão grande assim. E a gente sabe que é uma recompensa digna de comandante de Yonkou. O Luffy, galera, quando ele ganha a recompensa de 1,5 bilhão, por mais que tenha havido sensacionalismo no jornal do Morgans, a gente sabe dos fatos, ele derrotou um comandante de Yonkou. Então o Luffy, ele tá no hall dos personagens mais fortes do mundo. E a marinha tá começando a reconhecer isso. Antes era um moleque, hoje respeita, porque é o capitão dos Mugiwaras. E aí vamos para o episódio 882, que termina de resumir o arco de Marineford. Lembrando que no mangá, o Oda fez questão de resumir alguns acontecimentos. Só que ele pega um quadrinho longo, sintetiza o arco com uma imagem simbólica e bota um textinho sobre o que aconteceu.
No mangá é bem pontual, e aqui no anime a gente vê que engoliu os episódios 881 e 882, essa contação do que aconteceu em Marineford. Mas, isso tendo passado, começamos a entender a nova configuração da Marinha, no que se refere à inteligência. O antigo quartel-general, o antigo Marineford, virou a base do G1, e fica agora no final do Paraíso, que é a primeira metade da Grande Rota. No começo do Novo Mundo, que é a segunda metade da Grande Rota, está a nova Marineford, mais imponente. E é massa estar localizada no Novo Mundo, porque imagina que estão rolando problemáticas no Novo Mundo e o QG quer mandar alguém, eles precisam ou ir através da Ilha dos Homens Peixe, baita viagem, ou então gôndolas, tá, vamos passar pro outro lado. As bases no começo do Novo Mundo devem ser menores, então agora eles estão mais articulados para combater os piratas perigosos, e durante o time skip eles viram que isso seria necessário porque, como a gente analisou, o Ruffy escapando da guerra, os supernovas, a pior geração, tá sendo uma grande ameaça para o governo. Então foi uma baita estratégia por parte deles, e é muito interessante você ver esse mapinha com a Red Line, a localização das bases, o Calm Belt, a geografia de One Piece é muito interessante. Agora, essas bases da Marinha, o novo G1 e a nova Marineford, tem o objetivo de proteger Marijoa de ataques piratas diretos. Mas galera, Marijoa não corre risco de receber um ataque lá em cima da Red Line? Vê, só tem Marijoa na Red Line. Não tem povos vivendo ao longo da Red Line? É isso que eu quero ver sendo explorado, porque parece um ambiente inóspito. Mas eu creio que devam haver tribos ou alguma civilização ao longo da Red Line que podem ser descobertos aí nessa reta final de One Piece. Seria bem interessante. Mas bom, já que falamos em Marijoa, vamos falar de Reverie, porque esse é o arco em questão. E a gente vê como os líderes do governo mundial, os reis, vão participar dessa Reverie. São 50 líderes e eles chegam e vão de gôndolas. E a gente vê que elas funcionam com uma bolinha de Sabaody. Eu fico, meu Deus, isso não estoura não. Mas não, galera, são bolhas bastante seguras, porque, por exemplo, o princípio dessas bolhas tá aplicado no revestimento dos navios para eles mergulharem e irem para a Ilha dos Homens Peixe, etc. Então as bolhas de Sabaody, vamos colocar isso na cabeça, elas são muito resistentes. E é interessante porque na Red Line tem uma imagem, um logo do governo mundial, com aquela cruz com bolinhas. E ela parece estar inserida, tá gravada numa cavidade que parece um portal. Será que havia um portal antes e o governo mundial tapou? Olha só. É bem interessante, hoje teve análise de Shingeki no Kyojin e a gente fala muito das muralhas, da importância das muralhas. Será que vai ter uma grande revelação do que é a Red Line? É só um muro? Ele foi colocado aí por alguém ou alguma coisa? Tivemos umas teorias baseadas no passado da Big Mom e a sua conexão com o povo nórdico de Elbaf. E que de repente podemos ter elementos como Yggdrasil, Jormungandr. De repente a Red Line é a Jormungandr, é a grande serpente que protege a Yggdrasil. Dá pra gente viajar, tem Adam como uma das árvores, a Eva também, então de repente são as árvores que representam a Yggdrasil. A Red Line, ela tá escondendo segredos. Não é apenas uma faixa de terra separando o mundo. E é muito pertinente essa separação do mundo para os objetivos do governo mundial, que é a segregação, até a racial, que a gente vê por parte dos Homens-Peixe. E aí é que tá o One Piece, juntar tudo numa coisa só, ou seja, detonar a Red Line em partes estratégicas, como essa de Marijoa, o que ocasionaria a destruição da Ilha dos Homens-Peixe, por isso que a previsão da Madame Charlie estava correta, que pode ser o Ruffy, e também lá onde está Labum, no Cabo dos Gêmeos, na Montanha Reversa. Se você explode a Red Line nesses pontos, os 7 mares se unem e viram o One Piece, o All Blue, que é o sonho do Sanji, que é o nome do nosso canal. É muito massa viajar sobre
essas grandes teorias de One Piece. E por acaso eu recomendo muito que vocês revejam a teoria do propósito herdado, que é a nossa maior teoria aqui no canal. É praticamente uma teoria spoiler do final de One Piece, a gente trouxe pra cá há muitos anos. E aí vamos vendo os reis chegando para Reverie. Muito massa a gente ver uma rainha e as princesas matrioscas. Pô, Oda foi muito bom ter um rei baseado no tio Sam também. Muito massa a gente ver a imaginação do Oda sendo empregada para o conceito visual desses líderes. E aí que chega o reino Ryugu, com o rei Netuno, Fukaboshi e tal, e a Shirahoshi, que ainda tá tímida, mas ela cria coragem e sai da sua carruagem. Eu adorei a recepção. Você vê que, apesar do povo seguir o sistema, o povo, na essência, não é preconceituoso. Eles ficam deslumbrados com a Shirahoshi, até porque ela é muito linda também. Mas eles ficam impressionados com a posição dela, a princesa do reino Ryugu. E também, por acaso, olha, ela é muito bonita. E a gente vê que o Garp tá escoltando essa galera. Pô, que massa! E aí vemos que o Fujitora tá conversando com ninguém mais, ninguém menos que o Ryokugyu, o último almirante que falta aparecer, o Touro Verde. E o Fujitora foi ousadia e alegria, hein, pessoal? Porque o Akainu disse, não se aproxime, não entre em bases da marinha. E ele foi pra Marijo. É aí que ele fica pistola com o T-Bone e fala... O Fujitora esqueceu das ordens que eu dei pra ele em Dressrosa? Ele não pode pisar em base da marinha. Só que o Fujitora tinha toda a retórica aí. Olha, meu filho, eu não tô em base da marinha nenhuma, viu? Aqui é Marijo, aqui é base da marinha, por acaso. Eita, o velho ficou arretado e o Akainu ficou no seu lugar, pianinho. Tome, Akainu! Olha, galera, mistérios aí por parte do Touro Verde, porque ele tá meio que num jejum intermitente há bastante tempo. Então, a teoria da galera é que ele tenha um Akuma no Mi de Zoan, mitológica, de Gaia, de mãe natureza, alguma coisa florestal que faça fotossíntese, que ele não precise comer, que ele se alimente de luz. Você vê que ele é um cara meio paquerador, pelo tom de voz, bem legal a gente saber a voz, ter conhecimento da voz do Touro Verde, porque antes a gente só sabia da silhueta dele, mas a gente vê que ele é um cara mais jovem, porque os almirantes parecem ter uns 50, 60 anos, ele parece ter uns 40, 35... Ah, mas 40 tá de boa pra imaginar a idade dele. E ele tá todo de boa, o Fujitora até pergunta, olha, o Akainu mandou tu me prender, foi? Vai fazer o quê? Só que o Touro Verde não quer interferir nesses assuntos, não é como se o Fujitora fosse acabar com a Reverie. E a Fujitora, oxe, mas deixa, menino, eu não quero acabar com a Reverie, não. Eu quero acabar com o sistema. Olha! Quer acabar com o sistema de dentro pra fora. É por isso que eu gosto do Fujitora. E o nosso Fujitora nordestino, hein? Saudades. Digita aí, All Blue Fujitora nordestino. Tem uns vídeos pichula. Na época que eu respondi algumas perguntas, fazendo o papel de Fujitora nordestina. Mas galera, o Fujitora ele quer destruir o sistema. A gente sabe que é principalmente o sistema dos Shichibukais. E o Touro Verde ainda pergunta como foi a visita do Fujitora ao Vegapunk. E ele diz que a gente não tá precisando mais dos Shichibukais por conta da nova invenção do Vegapunk. O que é isso? Ele aprimorou os pacifistas? Será que ele aprimorou os pacifistas? Ou fez uma coisa ainda mais avançada? Será que ele tá conseguindo clonar personagens? Imagina, a gente não precisa dos Shichibukais porque a gente pode ter um clone do Mihawk que lute tão bem quanto ele em teoria e que a gente possa mandar todas as diretrizes e ele obedeça cegamente. Claro, não vai ser do mesmo nível do Mihawk. A gente sabe que o original sempre vai superar a cópia. Mas a gente tá falando do Vegapunk. Então ele pode criar clones muito próximos do original. Ou ser uma simples evolução dos pacifistas. Digam aí o que vocês pensam sobre isso e sobre todos esses dois episódios aí, 881 e 882, beleza? Deixa a tua opinião nos comentários. Dá like se você curtiu, dá dislike se não curtiu tanto assim. Se inscreve no canal e clica no sininho. É fazendo tudo isso que o algoritmo do YouTube vai entender o teu interesse pelo All Blue e sempre te notificar quando tivermos novos vídeos de One Piece Super aqui no canal. E tem, ó, teoria, previsão, perguntas e respostas, análise do anime, análise do mangá, primeira leitura. Fica comigo, fica com o All Blue. Check it out. Até a próxima. Aê, meus queridos, nesse vídeo aqui embaixo, ó, tu descobre como ajudar o All Blue a evoluir e de quebra entrar para o QG, aquele grupo do Facebook em que eu interajo com todo mundo. E confira também um dos últimos vídeos aqui do All Blue, dá o play aí, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder nada.